Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Conversando sobre Fé e Vida. Eu sou o pastor Rudinei Valdir Mas, pastor da Paróquia Cristo de Dourados. Congregação Cristo Dourados, Mato Grosso do Sul, também Congregação Bom Pastor de Maracaju e a Congregação Cristo Rei de Carapó. Nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e convidamos você a nos acompanhar neste momento. Este nosso programa semanal, Conversando sobre Fé e Vida, tem como proposta olhar para aspectos práticos, experiências e vivências do cotidiano, especialmente neste período de pandemia, sob a ótica da psicologia e também à luz da Palavra de Deus. Para a reflexão desta semana, escolhi o tema empatia. Que Deus possa nos conduzir e nos abençoar nesta reflexão. Amém. Empatia, mas afinal, o que quer dizer esta palavra? É muito comum a gente confundir com simpatia. Sabe quando a gente conhece alguém e se dá bem com aquela pessoa logo de cara? Quantas vezes nós já não falamos, conheci tal pessoa e rolou uma empatia. Mas eu quero dizer aqui que isso não é empatia. O que rolou foi uma química, uma afinidade marcada pelo primeiro encontro. Os apaixonados vão dizer que foi amor à primeira vista. Esse sentimento se aproxima muito mais da simpatia, ter achado simpática aquela pessoa, do que de fato ter sido empático. Também outros confundem empatia com pena. Quando vemos alguém na rua pedindo comida ou um morador de rua, a gente sente pena. Isso significa empatia? Não. A pena não necessariamente tem a ver com empatia, não tem a ver com a dor do outro, mas muitas vezes em como nós nos sentimos diante da dor do outro. Alguém certa vez disse, pena é a dor que sentimos quando vemos a dor do outro. Vamos tentar então definir empatia. O significado de empatia, segundo a psicologia, é um processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base nas suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Ou seja, ser empático é, além de se colocar no lugar do outro, buscar entender as suas dores e vivências por uma nova perspectiva. É não se fechar em uma bolha pensando que não existe nada mais ao redor, mas entender que cada ser humano é diferente do outro na mesma medida que é igual. Assim, a empatia se torna um dos principais traços de maturidade do ser humano, que independe da idade cronológica. Ou seja, alguém pode alcançar a capacidade de ser empático quando ainda muito jovem, enquanto outra pessoa talvez não o consiga, mesmo tendo vivido já muitos anos de vida. E por meio da empatia, nós conseguimos olhar para o outro, independente de ele agir ou falar coisas que condizem ou que contradizem o que sentimos ou o que defendemos, compreendemos o seu ponto de vista e o que levou a ser e pensar assim. Conseguimos acolher o outro, desprovido de julgamento. Isso não significa concordar com o outro em tudo, mas reconhecer que o outro tem uma razão para pensar da sua forma. E isso tem o seu valor. Quanto isso tem faltado em nossa sociedade atual? Quanto a empatia falta ou tem feito falta nas redes sociais, nos debates de ordem política, nos debates quanto a quais tratamentos seguir para combater a pandemia que enfrentamos, nas relações familiares. Falando em família, se pensarmos em pais de um bebê recém-nascido, eles têm diante de si um grande desafio com relação ao estabelecimento da empatia para com o seu filho.
Esse filho, esse recém-nascido, ele ainda não se expressa verbalmente. Por isso, cabe aos pais decifrarem de que forma aquele filho está sentindo o mundo ao seu redor. O que lhe agrada e o que lhe causa incômodo. Porém, mesmo em relações permeadas pela comunicação clara, nós temos muita dificuldade em exercer empatia. Temos dificuldade em adentrar no universo do outro, pois isso exige que nos dispamos de nossos conceitos, de nossas experiências, de nossas decepções e de nossas vitórias, para então acolhermos aquilo que vem do outro. E então nós deparamos com a realidade que nós somos egoístas em muitas vezes em nossa vida. E isso é por conta do pecado que está em nós, seres humanos. Para tentar exemplificar isso, por exemplo, ao ouvirmos o relato e até o desabafo de alguém que está enfrentando dificuldades neste período de pandemia que estamos vivendo. Alguém que está se sentindo só, alguém que está em dificuldades financeiras ou está em dificuldades no seu casamento. Talvez nos seja muito difícil olhar de fato para a dor dessa pessoa e acolhê-la. É desagradável, mas muitas vezes nós, cristãos, buscados pelas pessoas para momentos de desabafo, acabamos utilizando desses momentos para diminuirmos a dor do outro, para dizermos que o que nós estamos passando é mais intenso, é mais difícil, tem mais valor. Isso é desagradável, mas infelizmente é isso que em muitos momentos acabamos fazendo. O apóstolo Paulo diz algo bastante interessante em Romanos, capítulo 7, versículos 15 a 25, quando ele exatamente fala desse dilema do cristão, querer fazer o bem, mas muitas vezes não fazendo. E me permitam ler esse texto bíblico, Romanos capítulo 7, versículos 15 a 25, onde assim está escrito: Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneira da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Paulo nos fala exatamente do que nós muitas vezes passamos. Nós queremos, tentamos, desejamos ajudar, mas muitas vezes não conseguimos, porque nos falta exatamente a empatia. O interessante olhar para a palavra de Deus é que nós não vamos encontrar a palavra empatia nas Sagradas Escrituras. Em nenhum lugar do Gênesis ao Apocalipse esta palavra está presente. Mas mesmo não estando escrita na palavra, em muitos momentos a palavra de Deus nos fala ou se refere a esta qualidade que o ser humano tem ou deveria ter. Por exemplo, quando nós olhamos para o Novo Testamento, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele diz: finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns
com os outros. O apóstolo Pedro aqui nos aponta exatamente para a importância de compartilharmos sentimentos e de exercer a afeição fraternal, nos levando ao sentimento da compaixão, que é consequência da empatia. Em Romanos capítulo 12, versículo 15, o mesmo apóstolo Paulo que acabamos de ler, nos traz uma palavra que eu vejo que identifica muito o que quer dizer empatia. E diz lá em Romanos 12, 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Se pararmos para refletir, é muito mais fácil olhar para o próximo e identificar nele o que nós não concordamos ou o que não se identifica com a nossa verdade e então julgarmos ele, emitirmos o nosso julgamento. Apontar o dedo, julgar alguém, não requer inteligência, não exige de nós nenhuma quebra interna, porém traz consequências sociais muito tristes: o afastamento, a indiferença e até o repúdio. A pergunta é: e se fosse com você? Se fosse comigo? E então nós olhamos para a empatia e a sua importância como algo que passa pelo processo de externar os nossos sentimentos mais nobres, mostrando para quem está do nosso lado que esta pessoa, ela é importante para nós. E quando você consegue abandonar as barreiras internas e desenvolve o seu lado empático com as pessoas, você está oferecendo a elas conforto. Você mostra, por meio da sua visão mais ampla e leve, que apesar das diferenças existentes entre as realidades, o que ela sente faz sentido. Que as alegrias e dores que ela está expressando são válidas e que é possível ser compreendido em meio ao turbilhão que é viver. Ser empático humaniza quem passa pelo seu caminho, mostrando que, além de você, todo mundo é parte essencial do que chamamos de vida. Quando nem sempre conseguimos isso, assim como dito anteriormente, como com o apóstolo Paulo. Em muitas vezes, na nossa caminhada cristã nesse mundo, nós somos muito parecidos com a esposa de Ló. Esse relato está lá registrado em Gênesis capítulo 19, versículos 1 a 26. Deus está a ponto de destruir a cidade de Gomorra, de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, e Deus diz para Ló e a sua família saírem da cidade. Mas Deus diz: saiam da cidade e não olhem para trás. Que eles deveriam seguir para onde Deus estaria os guiando. Mas a história, conhecida de muitos de nós, nos mostra o que aconteceu. A esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Em muitos momentos da nossa vida, nós também temos dificuldade de olhar para frente, de olhar para aquele que está diante de nós, olhar para o outro, aquele que está diante de nós e olhar para ele tal qual ele é, olhar para a sua história, olhar para a sua vida, para as suas queixas, para as suas demandas, compreendendo de que é Deus quem promove esses encontros, como maravilhosas oportunidades de cuidarmos uns dos outros, de falarmos ao outro do amor de Deus. E ao invés disso, muitas vezes nós olhamos para trás, olhamos para a nossa vida, olhamos para o nosso umbigo, nós somos egoístas. E então nos tornamos ríspidos diante do outro, tal como uma pedra, ou muitas vezes tal como uma estátua de sal. E perdemos então a leveza, a delicadeza que são necessários ao tocar em assuntos especiais na vida do outro que está diante de nós. O maior exemplo que eu e você temos enquanto cristãos de empatia e que podemos seguir é o do próprio Cristo. Em muitos momentos dentro do seu ministério aqui no mundo, dentro da sua caminhada neste mundo, Jesus demonstrou empatia com aqueles que o procuravam.
com aqueles que o encontraram pelo caminho nas suas angústias e sofrimento. E Cristo mesmo, diante da sua perfeição como Filho de Deus, como o próprio Deus, Ele olha para nós com um olhar acolhedor, um olhar de empatia, um olhar de amor. Nos ouve, nos compreende. Deus nos ama, Cristo nos amou tanto, a ponto de ter dado a sua vida por nós. E o fato de Cristo nos amar assim, faz com que nós também possamos amar aquele que está diante de nós. E que a empatia seja uma virtude sempre presente em cada encontro da nossa vida. Afinal, Deus nos usa como instrumentos neste mundo para mostrarmos o seu grande amor revelado em Cristo ao outro, aquele que está diante de ti. Que Deus assim te abençoe e Deus te assim te guarde em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, amados. Deus possa abençoar a tua vida, a tua semana. Deus possa te guardar em todos os momentos, em todos os encontros da vida. E eu quero convidar você para nos acompanhar em nossos devocionais diários, nos nossos cultos, sempre sábados à noite, 19h30, e na quarta-feira, o nosso programa Conversando sobre Fé e Vida. Esses programas devocionais estão disponíveis na página do Facebook da Congregação Cristo, também no perfil Celque Dourados e também no WhatsApp, esse número que está aparecendo aqui embaixo. Pode entrar em contato, tirar suas dúvidas. Estamos aqui enquanto igreja para ajudar você. Deus possa te abençoar. Um forte e carinhoso abraço em Cristo Jesus, deste que vos fala, Pastor Rudinei Valdir Massi. Amém.